Bom dia, meus queridos, tudo na paz? Mais aqui um videozão aí para complementar a nossa semana. Tenho certeza que você esteja uma semana abençoada. Eu costumo dizer que aquilo que você está passando, as consequências, ela depende muito do teu ponto de vista. Por que eu digo isso? Porque às vezes você pode estar recebendo essa palavra e estar falando, poxa, mas ele não sabe como é que foi minha semana foi de luta, foi de muita tribulação. Ei, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza? Tem coisas que você pensa que é para te matar, mas Deus está permitindo que é para você crescer, para você se fortalecer. Bem, dito isto, vamos aqui para o vídeo. Vamos meditar hoje na palavra que está em Tiago, capítulo 4, palavra conhecida, a partir do verso 13 e 14. Fala sobre a vida. Essa coisa tão importante. No versículo 13, ele vem dizendo que, ei, por que fazem planos, dizendo que hoje ou amanhã farei aquilo ou aquilo outro, iremos em tal lugar, fazemos investimentos, teremos lucro. Ele diz que as pessoas que agem assim são tolas. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai nos suceder no dia de amanhã. Na verdade, nós não sabemos o que vai nos suceder daqui a alguns minutos. E verso 14 diz que a nossa vida é como um sopro, como um vapor, que aparece e logo se desfaz. Que na verdade nós devemos dizer assim: vamos fazer isso ou aquilo, se Deus assim nos permitir. Isso é sabedoria. Eu tenho esse costume de falar sempre assim: olha, vamos amanhã fazer em tal lugar, vamos fazer uma visita, com a permissão de Deus. Porque nós não sabemos o que pode nos acontecer, né? Nós fazemos o plano, mas o querer e o realizar pertence a Deus. E dentro disso que eu estou falando aqui, dessa verdade bíblica, eu quero conversar com vocês sobre alguns fatos da vida, né? Essa geração que a gente está vivendo agora é uma geração que está muito doente no ponto de vista espiritual, psicológico. Nós estamos muito doentes, nós estamos muito fragilizados. E como nós não falamos o que vai acontecer hoje, amanhã, a gente pensa, né, a Bíblia está falando apenas da morte, né? Não sabemos se nós vamos estar vivos no dia de amanhã. Mas eu vou mais além, eu penso que a gente não sabe como estaremos no dia de amanhã. Porque vemos que a geração passada, ela tinha uma questão de costumes, por dizer assim, que era salutar para a vida. Respeito entre filhos e pais, né? Essas coisas eram bem definidas. Respeito com os mais velhos, respeito com valores sociais, uma família, uma pátria. São valores que um segmento aí tenta descredibilizar a todo custo, taxando isso de coisa retrógrada. Pessoas aí que estão aí no poder hoje em dia, que foram colocadas lá por ignorância do povo, acredito eu. E há um parente, ignorância essa porque querem, ok? Porque hoje em dia nós temos acesso a muita informação, talvez um pouco de preguiça, e as pessoas vão aí replicando o que têm ouvido, e têm vivido e têm sofrido por conta disso. Fecha parênteses. Por que eu falo sobre isso? Porque eu quis falar sobre a questão da vida,
porque eu estou falando sobre família, estou falando sobre o tempo passado. A minha geração é uma geração muito especial. Por quê? Nós vivemos um pouco dessa geração passada e temos que conviver com essa geração presente, expectando o futuro para nossos filhos e netos. Porque, deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Nós tivemos a geração que você tinha que falar com a pessoa, você tinha que se deslocar até o local ou mandar uma carta. Que você tinha que ir até a agência do correio, colar um selo ali, e demorava alguns dias para aquela carta chegar, para aquela pessoa te responder. Hoje em dia nós temos o celular, você falar com a pessoa automaticamente através do WhatsApp, é um dos aplicativos mais usado hoje. Hoje nós temos tudo na palma da mão. Coisas simples. Para se ligar na televisão, tinha que levantar para apertar o botão, para mudar de canal. Parece uma coisa tão distante, mas foi logo ali. Na verdade, na minha casa, quando eu era pequeno, não tinha telefone e também não tinha televisão, tá? E quando nós tivemos a nossa primeira televisão, era preto e branco. Olha que loucura. No tempo da radiola, né? Quem tinha toca-disco em casa era rico. Nós passamos pelo Walkman, Discman e outros mens da vida aí. E hoje em dia você não precisa de nada disso. Era um tempo onde, né, ainda se dava benção ao pai, benção à mãe. Onde se assentava à mesa, onde essas pequenas coisas tinham valor. Mas com o advento da internet isso tudo mudou, né? Hoje em dia, né, a internet é uma coisa maravilhosa, o ser humano teve um desenvolvimento tremendo. Mas tudo mudou. Mas a minha geração ela teve que conviver com essa transformação e foi muito rápido. Então eu falo que a nossa geração é uma geração única. Ela conviveu com o passado e está tendo que conviver com o presente. Então nós tivemos que passar de um telefone com fio para hoje um smartphone, que é televisão, é computador, é telefone, é calculadora, tem a tal da inteligência artificial. Então nós tivemos que nos adaptar com essa questão. Mas a geração presente já nasceu com tudo isso. E eu não sei precisar, mas eu tenho certeza que isso ocorre, o quanto isso tem prejudicado a formação das nossas famílias, da nossa intelectualidade, nosso senso comum. Uma coisa que eu acho estranho, porque existe uma coisa que o ser humano tem, é inato, é a questão da preservação, do autocuidado, né? Você não consegue com facilidade dar uma facada na sua própria mão, porque você tem uma defesa, que sabe que aquilo vai doer, vai te machucar. Então eu tenho que acelerar ou cortar o vídeo aqui, está começando a chover, mas eu preciso só terminar esse tópico aqui, ok? Essa questão da autodefesa, porque eu vejo pessoas defendendo coisas que são coisas prejudiciais a si mesmo. Veja aí o pessoal, né? Algumas mulheres, algumas pessoas homossexuais defendendo regimes ao qual lá eles matam homossexuais. Eu vejo pessoas defendendo um governo que está, né, tirando do governo e está tentando implementar uma nova forma de governo que nós sabemos que é terrível, que é o próprio comunismo, que eles negam a todo custo, mas a gente está vendo aí o que está acontecendo. Enfim, não é sobre política que eu quero falar. Semana passada, eu não quero deixar de comentar aqui, eu sei que foi um assunto que já foi bem exaustivamente falado, e acontece que são tantas coisas que acontecem em cima da outra que amanhã, semana que vem, já não se falam mais. É o caso de uma criança, 14 anos, assassinou os pais e o irmãozinho, porque não queriam deixar ele, segundo ele,
e se encontrar com uma pseudo namorada, que é namorada virtual, nem se conheciam pessoalmente. Meu Deus, choca, né? E eu fiquei pensando, se o motivo era esse, então por que ele matou o irmãozinho? Mas, se não me engano, tinha 4 anos. O que ele tinha a ver com isso? Ele tirou o direito do irmãozinho dele viver e vivenciar coisa que ele já tinha vivenciado. Aí disse na cabeça dele que foi por causa do que os pais não tinham deixado. Então não tem lógica. Tu vê a futilidade da existência humana. Aqueles pais foram dormir, tudo normal, a família, pelo que a mídia mostrou aí, algumas imagens, a família parecia estar normal, igual qualquer uma outra. E eu quero falar um pouco disso também, das aparências. Foram dormir, tranquilo, e aconteceu o que aconteceu. Mais uma vez, eu já falei sobre isso aqui mais de uma vez, mas eu quero mais uma vez reforçar e ser exaustivo sobre isso. Pais e mães, vigiem seus filhos acerca do que eles estão fazendo na internet. Não é normal criança crescer sem supervisão, principalmente num campo que não tem limites, que é a internet. Não tem, né, aonde você possa não chegar. O não é importante desde pequeno, porque se cresce sem limites, quando for lhe imputado algum limite, vai ter uma reação que possa ser como essa. Os valores têm que ser implementados desde cedo. Essa questão de, essa modernidade é assim mesmo, não é assim mesmo. Isso tenta colocar, empurrar para dentro da sociedade, mas as pessoas que fazem isso, elas têm objetivos claros da degradação da sociedade, porque eles têm objetivos, né, de destruir, de separar, de enfraquecer. Eu sempre fui uma pessoa muito, vamos dizer assim, um pastor para frente, né, como as pessoas falavam. Porque eu sempre procurei me informar e eu nunca me deixei levar por tipos de ritos ou por doutrina. Eu olho para Jesus e procuro entender, pedir orientação ao Espírito Santo daquilo que ele tem para nós, e vivenciar e também ensinar. E assim eu tenho vivido. Eu creio que eu tenho agradado ao Senhor. Porque muitas vezes nós somos, né, levados, empurrados por algumas palavras aí, lidando com o nosso emocional. E a gente acaba se sentindo até mal em alguns aspectos aí. Mas quando você sabe quem você é, quem é seu Deus e por que você está aqui, qual o seu propósito, e você tem disposição, né? Porque servir a Deus tem que ter disposição. Você tem que ter uma vontade de lutar contra tua carne. Tem que se moldar a um estilo de vida que é diferente do estilo do mundo. A Bíblia fala que nós estamos na contramão do mundo, e essa é verdade. Mas precisamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos. Porque a vida é como uma fumaça, ela logo passa. E as pessoas colocam nessa vida, e só nessa vida aqui, um peso maior do que ela tem. Porque na verdade o que mais importa pra gente é a vida eterna com Deus. Que essa palavra eterna, ela significa não tem fim. Essa vida aqui vai ser findável. Não tem jeito. A gente vai, né? Deus criou a gente assim, você vai se degradando. Você vai ficando velho, né? Tá chovendo aqui. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É um videozinho rápido essa semana. Tá chovendo, o tempo tá muito nublado, dá pra ver, ó. E a chuva tá engrossando.
Talvez eu continue esse assunto no próximo vídeo, ok? Mas não deixe de prestar atenção, de se atentar para essas coisas que eu te falei. E não fique só aqui, começa a buscar mais informação, né? Não deixe que a sociedade e o mundo dite valores para dentro da sua casa. Porque às vezes o inimigo ele está muito perto, está no quarto do lado, está do outro lado da tela e teu filho está ouvindo o que ele está falando. Beleza? Deus abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo. Aqui nessa chuva, vamos voltar para casa correndo. Fui!